Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem. Gente, que alegria, ainda neste mês de março, falar de um tema tão interessante, tão gostoso para principalmente nós mulheres. Eu sei que vocês já estão curiosos e curiosas também. Então, uma boa tarde a todos vocês que nos ouvem agora, aqui, queridos e amados ouvintes da nossa amada Rádio Catedral FM 106.7 e do nosso programa de Psicologia e Espiritualidade, que é o programa Viver Bem, que acontece todos os domingos aqui às 14 horas, sempre com um convidado ou com uma convidada. Basicamente, todos psicólogos. Eu digo basicamente porque já tivemos médicos, já tivemos enfermeiros, vamos atendendo as demandas de nossos ouvintes. E hoje, gente, é um pedido de uma ouvinte para o tema, uma ouvinte que não quis se identificar. O tema é um pouquinho grande, hein? Então anotem aí. Fala sobre ansiedade. Eu vou ler o tema tal como a produção nos passou, que é a ansiedade da mulher frente à competitividade e às grandes transformações. Tema bacana, né? Então, para dialogar, refletir aqui com a gente, eu estou com a psicóloga clínica que compõe o time do programa Viver Bem, que é a linda pessoa, a doutora Ana Paula Pingarrilho, que é paroquiana da São Francisco de Paula, ali na Barra da Tijuca. Ela já vai se apresentar, né? Mas, volto a dizer, a Ana está sumida aqui por uma questão de agenda dela. Gente, é muito procurada essa mulher. Então, mas hoje ela nos dá essa honra, essa graça de estar participando aqui no programa Viver Bem. E no final do programa ela dará todos os contatos. Gente, por falar em programa, eu quero convidar vocês a pegar um papel, uma canetinha e anotar o nosso WhatsApp, o nosso e-mail, para que vocês possam colaborar com a saúde do programa, né? E eu digo saúde, falamos sobre saúde mental, mas o programa ele existe porque você, amado ouvinte, existe também. Então, nosso WhatsApp é o 3231-3560 e o nosso e-mail é o viverbem@radiocatedral.com.br. Caso percam o programa, corre no YouTube. No YouTube, canal da Rádio Catedral, e só digitar Viver Bem que nos encontra por lá. Boa tarde, doutora Ana Paula. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, pessoal da rádio, essa equipe maravilhosa que nos recebe tão bem. A todos vocês ouvintes, é um grande prazer estar aqui. Eu sou Ana Paula Pingarilho, eu sou psicóloga clínica, meu CRP é 5-26278. Tenho algumas especializações, a Sônia sempre me pede para falar. Sim, que é verdade. Eu sou gestalt-terapeuta, acabei agora de fazer uma formação linda que costurou todas as minhas outras escolas, que é, como agora eu sou especialista em logoterapia, né? Já a caminho para ser logoterapeuta, numa segunda complemento, né, Sônia? Sou hipnoterapeuta também, tenho algumas outras formações, mas acho que basicamente a psicologia é o pano de fundo com essas especializações. E é um prazer muito grande estar aqui para falar desse tema tão importante. Mas é um mês, como nós estávamos conversando aqui nos bastidores, ainda é o mês Sim. da mulher, mas nós mulheres temos muito mais do que um dia, temos muito mais do que um mês. Afinal, ser mulher é um dom. Temos o ano inteiro e a vida toda. Inclusive o mês do meu aniversário. Opa! Eu fiz no dia 9 de março. Então, já recebe nossos parabéns. Mas o tema, Ana, é a ansiedade da mulher frente à competitividade e grandes transformações. O que eu vou pedir, até para um contexto aos nossos e nossas ouvintes, falar o que é competitividade feminina. Será que existe mesmo? Então, vamos lá. Na verdade, acho que desde muito cedo nós mulheres passamos por
por essa questão da competitividade. Inclusive, eu estava um dia conversando com uma paciente e ela estava falando para mim, não, porque eu vou no evento e eu preciso me arrumar porque as mulheres ficam me olhando. E aí a gente levanta um ponto importante, que muitas mulheres, inclusive, se arrumam para outras mulheres, né? Eu acho que a competitividade, ela está, na verdade, na sociedade, onde a gente entende que a cada momento que passa, a gente quer se superar, a gente quer encontrar formas de estar bem na sociedade, com as pessoas com que a gente interage, no mundo corporativo, nas empresas. A competitividade, ela parece muito também acirrada. E eu vou dizer que, eu vou pular um pouquinho essa ideia de que mulher só compete com mulher, né? Eu acho que a mulher ocupou um espaço tão bonito, vem conquistando um espaço tão importante na sociedade, no mundo corporativo, no novo desenho das famílias, que é uma competição também com os homens. Sim, então, assim, até inclusive alguns homens ficam incomodados. A ideia aqui, gente, não é levantar nenhuma bandeira de feminismo, nada disso, mas é falando de uma forma legítima por ser mulher também, por ter o olhar como psicólogo e como cidadã, né, de entender como é que funcionam essas relações. Mas muitos homens ficam incomodados quando a mulher ela começa a aparecer mais, quando ela começa a ter mais prestígio. Isso dentro das próprias famílias e dentro do mundo do mercado de trabalho também. Entre os amigos. Eu diria, inclusive, que é uma questão atravessada pela nossa cultura, né? Cultural. Veja, quando se fala em competitividade, é claro que, de uma certa forma, não estamos falando de algo pejorativo. Não, de jeito nenhum. Inerente ao ser humano, até desde criança, né? Competir, querer ser o melhor, tirar a melhor nota, né? Aprender a andar de bicicleta, enfim. Acredito que que seja algo até bonito, desde que seja saudável. Seja saudável. E veja, quando se fala em competitividade feminina, Ana, nós, quando você traz esse recorte desse entre homem e mulher, olha a nossa atuação. Sim. Nós somos cobrados até sermos melhores donas de casa, também responder no trabalho, enfim, há algo aí, pode... E assim, eu acho que vale a pena a gente ressaltar, como o nosso trabalho aqui também é trazer essa reflexão para todos os ouvintes, para a gente pensar aqui junto, o quanto que é importante a gente começar a querer competir com a gente mesmo, né? Esquecer um pouco o que já é inerente ao ser humano, desse olhar de querer cada vez se superar, mas como que a gente pode buscar ser melhor, né? Hoje ser melhor do que eu fui ontem e amanhã da mesma forma. Eu acho que quando a gente entende que a gente pode fazer essa competição saudável com a gente mesmo, a gente cada vez mais se desafiar, buscar melhorias, buscar mais informação, conhecimento, ser uma pessoa melhor, se conhecer. Então fica o convite para que a gente já transforme o tema dessa competição como, entre aspas, uma autocompetição, onde eu posso ser melhor a cada dia do que eu fui ontem. E eu acho que isso é terapêutico. É verdade. Né? É muito da nossa função trazer esse olhar, né, para os nossos pacientes, para as pessoas que estão nos ouvindo, que você pode ser melhor do que você foi ontem. Você pode fazer essas reflexões para você competir saudavelmente com você. Porque as outras competições, elas são saudáveis, mas às vezes, às vezes traz uma angústia muito grande, principalmente para as mulheres. Isso a gente acompanha bastante na clínica. Exatamente. Né? E por falar nesse contexto, principalmente para nós mulheres, e é o tema, né? A questão da mulher, essa questão que leva a mulher a uma competitividade, não somente com mulheres, mas como um todo. E interessante essa sua orientação de competir com a gente mesma, ser melhor, sermos pessoas cada vez melhores, né, a cada dia. Sim. Lindo isso. Mas, por falar em mulher e estarmos no mês da mulher, nomeado ser o mês da mulher, podemos, Ana, fazer um contexto sobre o que é ser mulher? Uau! Acho interessante, né? Uma linha do tempo. Sim, sim. Pensando, né, ser mulher, eu acho que essa pergunta ela é tão profunda, tão bonita e difícil de responder, porque nós somos muito complexas, né? Nós somos simples e complexas ao mesmo tempo.
E eu acho que, pensando no contexto da mulher na sociedade, por exemplo, se a gente observar acho que uma das grandes mudanças, talvez a grande mudança que aconteceu na sociedade ocidental dos anos 20 foi justamente a mudança do papel da mulher. O papel no mercado de trabalho, o papel dentro de casa, principalmente na classe média urbana. Eu acho que muitas mulheres tiveram que assumir o papel de chefe de família. Então, nós temos uma autocobrança, acho que justamente por esse novo papel que a mulher assume, que é harmonizar o nosso trabalho, para quem trabalha, harmonizar, claro que trabalho dentro de casa é trabalho também, né, gente? Mas eu digo assim, quem tem uma carreira, ou quem tem um trabalho onde é remunerado, né, nesse sentido que eu estou falando, mas harmonizar o trabalho, harmonizar o papel de esposa, o papel de mãe, o papel de dona de casa, as responsabilidades familiares, sociais. Então, é um desafio inerente à mulher, acho que desde que ela nasceu também, né? Se a gente parar para pensar, a partir dos 10 anos de idade, a mulher entra na puberdade, e começam as transformações. Isso vai até os 60 anos, por aí, onde a gente termina a fase reprodutiva, né, onde mensalmente a gente passa por transformações. Depois eu até quero falar um pouquinho sobre isso, no ciclo menstrual, as mudanças que a mulher sofre com tantos hormônios. Aí, quando termina a fase reprodutiva da mulher, ela vive uma nova transformação, que é a menopausa, isso sem contar com os momentos de gestação, para as mulheres que decidem ter filhos, que também é mais uma transformação. Então, eu acho que nós temos uma grande responsabilidade de não ser vítimas, né, dessa nossa condição fisiológica, mas olhar para isso como um poder muito grande, porque, sobretudo, inclusive tendo, né, apesar de termos esse desafio como mulher, que o homem não tem, essa parte hormonal que de fato a gente vive, porque a gente se prepara para reproduzir, então isso é natural, nos constitui como mulher, mas olhar para o nosso papel muito além disso. Não ser vítima disso, né? Olhar para a nossa responsabilidade enquanto mãe. Quando a gente estava falando da parte da competição, como que nós, mães, podemos evitar criar adultos que fiquem numa competição não saudável, como a gente às vezes vai comparando um irmão com o outro, um primo com o outro. Então, nossa responsabilidade de mulher de ser a âncora, muitas vezes, da nossa família, de levar amor, de socorrer na hora da angústia. Então, eu acho que a trajetória da mulher, sem querer trazer um cunho político, de talvez, né, como eu disse inicialmente, de levantar alguma bandeira, não quero aqui em nenhum momento trazer esse enfoque, mas sim do quanto nós mulheres realmente somos guerreiras. E cada dia mais a gente vai conquistando espaços no mundo corporativo, dentro de casa, onde o marido reconhece, onde divide atividades domésticas, enfim. Dá pra gente ficar falando bastante tempo sobre a mulher. Eu adorei essa palavra, conquistando espaços, né? Uhum. Na verdade, é um desafio ser mulher. E quando você pontua sobre conquista de espaço, né? Historicamente refletindo, me vem à mente o quanto a mulher, na nossa cultura, principalmente ocidental, ela teve um papel de subordinação. Sim. E de algum tempo, graças a Deus para cá, ela vem conquistando esses espaços, principalmente nos estudos, no meio político. Enquanto você falava, né, eu também vim consultar quando nós tivemos a primeira presidente mulher no Brasil. Ou seja, recente, em 2010, foi a primeira mulher, uma conquista. O Brasil também teve sua primeira ministra, não me recordo, mas teve sua primeira ministra mulher. E a Lei Maria da Penha. Sim. Né? São conquistas. Exatamente. E você também pontua, Ana, algo que eu achei muito interessante e anotei. Né? Você fala de desafio. Então, algo que eu penso e acompanho na clínica, certamente você como psicóloga clínica também acompanha como angústia, ansiedade de mulheres, e a questão de hoje, essa cobrança social, principalmente do corpo, da estética, do ser magra, de estar com o cabelo
perfeito, alinhado, né? Como poderia falar um pouquinho também desse desafio que nós mulheres enfrentamos e nos deparamos atendendo mulheres angustiadas, né? Por correr atrás de um padrão perfeito. E, na verdade, a perfeição é algo que é de dentro para fora. Sem dúvida. Quando a gente fala beleza interna, eu costumo dizer, isso não é papo de psicólogo, não é papo romântico, porque é real. Quando a gente identifica a nossa beleza interna, eu costumo dizer que a gente brilha mais que o sol, sabe? Quando a gente reconhece dessa nossa força. Mas até isso acontecer, é uma luta constante das mulheres. E aí eu já vejo que eu atendo adolescentes, meninas, né, jovens, e já vejo desde cedo isso acontecendo, né? A dificuldade de se aceitar, a dificuldade de se gostar, de entender que, independente das características não bacanas, tem outras muito legais. Então, assim, de fato, é uma constante competição com a mídia, né? A mídia mostra o tempo todo novos padrões e como que isso é desgastante. Na clínica a gente vê muita angústia das mulheres, né, em busca disso. É verdade. Que bom que buscam psicólogos, Sim, que nos buscam na clínica. Mas, gente, esse programa é maravilhoso e passa muito rápido. Pois é, já vi ali o sinal. Aguardem aí que a produção nos orienta a entrar em 1 minutinho apenas de intervalo. Voltaremos já. Eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, voltando aqui para mais um bloco do nosso programa Psicologia e Espiritualidade, que é o conteúdo do programa Viver Bem. Gente, esse programa é maravilhoso, não é mesmo? Então, quero lembrar a todos vocês que o programa Viver Bem é composto basicamente de psicólogos e fazemos parte do grupo de psicólogos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. E temos um coordenador, um responsável arquidiocesano, que é o nosso querido e amado bispo, Dom Antônio Augusto, que nos acompanha mensalmente. Gente, nossas reuniões ainda acontecem online e você está convidado. Agora, na última terça-feira do mês, se tiver dúvidas, entre em contato aqui com a gente, que será via Zoom, ou seja, não apenas para psicólogos. E querem saber a novidade, quem abrirá este ano, como todos os anos, né, os temas do nosso encontro é o Bispo Auxiliar Dom Antônio Augusto. Então anotem aí que o programa Viver Bem, né, é composto por psicólogos e todos nós aqui fazemos parte do grupo dos psicólogos da nossa Arquidiocese do Rio. Voltamos para mais um bloco. Ana Paula Pingarilho, que é da paróquia ali da Barra da Tijuca, que é a paróquia de São Francisco de Paula. No final do programa ela vai dar os contatos do consultório inclusive. Estamos falando de um tema muito interessante, principalmente para nós mulheres. O tema que foi pedido por uma ouvinte que não quis se identificar é o seguinte: a ansiedade da mulher frente à competitividade e às grandes transformações. Olha que tema interessante, a Ana Paula está bem contextualizando. Ana, tem uma pergunta que chegou da produção. Tá bom. É a seguinte: o que é uma competitividade tóxica? Interessante, né? É até resultado daqueles sintomas que a gente acompanha com pacientes na clínica, né? Ela chega com os sintomas e na análise nós vamos entendendo de onde vem aqueles sintomas, seja de ansiedade, de angústia, de depressão, e muitas das vezes tem a ver com a competitividade.
Sem dúvida. Acredito que você também tenha Sim. essa percepção. E competitividade no ambiente laboral, né? Uhum. Inclusive, o que a gente estava falando antes, essa competitividade tóxica é a não saudável, né? Que é nociva. Eu, inclusive, tenho alguns pacientes que trazem essa questão, que até desenvolvem um caso de ansiedade extrema, que depois até passa depois por uma depressão, mas trazendo justamente isso, quanto que no mundo corporativo, né, no ambiente de trabalho, a competição ela é tão tóxica, né? Assim, e aí muito vem dos gestores, o quanto que os gestores ficam promovendo um ambiente de muita competição, um ambiente onde ficam botando funcionários um contra o outro. Então acontece muito de pacientes chegarem, muitas mulheres chegarem com um quadro de muita ansiedade, e a gente às vezes até classifica como síndrome de burnout, porque começa só de pensar em voltar para o trabalho, já começa a ter sintomas físicos, porque isso acontece, lógico, né? O nosso corpo ele absorve tudo que vem das nossas emoções, então a gente pensa, sente, o corpo produz. Então é uma competitividade que acontece no mundo corporativo, e eu estava falando agora há pouco também sobre a nossa responsabilidade enquanto mulher, enquanto mãe, na sociedade, de evitar promover isso. Quando a gente perceber isso com os nossos filhos, com os sobrinhos, começar a mostrar o potencial que cada um tem, que todas as estrelas podem brilhar, né? Porque uma está indo muito bem no trabalho, que a outra vai apagar. Eu costumo dizer isso muito para os meus filhos, né? Quando eu comento de elogiar alguém, ou quando eu elogio um ou outro, não quer dizer porque eu estou elogiando um que o outro não está brilhando, né? Então, eu costumo sempre repetir isso para as mães, o quanto que a gente é responsável por estar multiplicando essa postura que depois vai entrar no mundo do trabalho, e as pessoas vão vivendo isso na pele. Então, assim, uma pessoa que de repente é brilhante no trabalho, mas porque um gestor quer números mais acentuados, quer um resultado mais ousado, começa a colocar uma pressão, principalmente nas mulheres, dizendo: você não é mulher? Você não quer conquistar o seu espaço? Olha, o diretor tal, o gerente maior, que é um homem, ele não tem problemas com filhos, ele não precisa desse tempo. Então faz uma pressão psicológica muito grande, principalmente nas mulheres, e aí agora eu vou proteger sim, porque já vivi no mundo corporativo também. Durante 15 anos eu trabalhei em multinacional, então existe sim essa competição que é instigada para que a gente seja melhor, e lógico, isso é bom quando é saudável, mas trazendo quase desafiando no sentido, mas você não quer conquistar seu espaço? Então, por que você de repente não tem que levar o filho no colégio? Não, alguém leva, enfim, o tempo todo trazendo uma realidade como se fosse ser mulher fosse um problema. Se desafia, você não é mulher, então não é saudável. Então muitas mulheres ficam querendo se superar de uma forma onde a ansiedade vai para um extremo e elas adoecem. Eu estou com 2 casos de mulheres, isso é real, que estão entrando agora de licença médica porque não estão aguentando. E são pessoas competentes ao extremo, brilhantes, são ótimas mães, mas elas não estão aguentando a pressão que o mundo corporativo, e aí os gestores, né, os líderes de algumas empresas, que ainda não entenderam que não é assim que funciona, né? Então, fica completamente não saudável. E aí eu repito de novo a ideia dos filhos, né? O quanto que a mãe é gestora dentro de casa também, e ela não pode multiplicar isso para os filhos, né? Tomar esse cuidado. Então, eu queria só deixar essa mensagem para essa pergunta final, né? Para uma mensagem final, que é: quando uma estrela brilha, a outra não apaga. E todo mundo pode brilhar. Então essa competitividade tóxica é muito mais psicológica, emocional, lógico, do que uma realidade. Você brilha, mesmo quando o seu parceiro do seu trabalho brilha também. E ele brilha se você brilhar. E acho que essa é uma cultura que nós não temos. A nossa cultura é de competitividade. Precisa ser sempre, para eu ganhar, alguém tem que perder, e aí para eu perder, alguém ganhou. Mas a gente tem uma proposta de ganha-ganha. Eu acho que a gente precisa começar a pensar mais ganha-ganha nas relações profissionais, dentro de casa, nas parcerias profissionais, no casamento. O que é bom para mim e bom para o outro. Eu não preciso perder para o outro ganhar. A gente pode encontrar um acordo. É verdade, muito, muito interessante. Adorei, como sempre, né? A pergunta é: a competitividade tóxica
A Ana Paula clareou bastante, inclusive ilustrando, né, situações muito pertinentes. E até para complementar, né, porque muitas, quando a gente acompanha na clínica, e como falávamos, né, Ana, sobre esses sintomas que aparecem, que o paciente chega se dizendo, digamos, sou um caso que eu acompanhei, mas eu estou completamente desequilibrada no meu ciúme, eu estou completamente irritada. E na análise, nessa condução, na investigação analítica, nos testes que nós aplicamos, nós identificamos algumas vezes, e esse caso que eu acompanhei na clínica, que vinha muito, principalmente a irritabilidade e a insegurança vinha muito do ambiente laboral, né? Dessa exigência, como você bem colocou, né? Essa exigência de empregadores, de uma certa forma provocar esse ser mulher, você não quer ser a melhor. E na verdade eu diria para nossos ouvintes, né, que a competitividade ela vai existir. Como dissemos no bloco anterior, ela é inerente ao ser humano, mas como a doutora Ana Paula coloca, ela precisa ser saudável, que seja que possamos competir com a gente mesma para sermos cada vez melhores mulheres, pessoas melhores, dentro daquilo que a gente entende ser melhor, dentro do plano de Deus, né? É só seguir os mandamentos que vamos estar acertando. Então, se cabe aqui uma orientação, eu diria, abstrai. A competitividade, ela existe. Então, abstrair para poder não perder a sua serenidade. Mas aí você me diz, como se consegue isso de uma forma fácil? Não, não é fácil, mas procure ajuda. Exatamente. Procure ajuda profissional, que a nossa paz, ela é fundamental para enfrentamento de qualquer adversidade. É isso aí. E tem outra pergunta que chega. Olha, aliás, tem várias perguntas que chegaram. Mas vamos na ordem, né? Porque uma ouvinte não quer se identificar, a produção acaba de encaminhar. Como a ansiedade para a mulher são como grito de socorro para a saúde mental feminina? A ansiedade para a mulher ocorre como um grito de socorro para essa saúde mental feminina? Vamos lá, né? Pode ser que sim e pode ser que não, né? Quando a gente estava falando agora que mulheres chegam no consultório, ou mulheres que você, ouvinte, deve conhecer, trazendo as suas angústias, é sim um grito de pedido de ajuda. Eu já estou no meu limite. Quantas mulheres você de repente vai visitar, ela está sem tomar banho, ela está fazendo a comida, ela está com o computador aberto, ela está nervosa, ela está gritando com todo mundo. Essa mulher está precisando de ajuda, né? E às vezes ela não consegue enxergar, então ela pede ajuda sem saber que está pedindo ajuda. Agora tem uma coisa que eu queria trazer, um olhar mais filosófico, né, da filosofia existencial, que traz um olhar assim, quando a gente nasce, e aí a gente já nasce, entendam o que eu vou dizer agora, a gente já nasce desamparado. O que quer dizer isso? Claro que todo mundo, não estou desconsiderando nossas redes de apoio, nosso amor na família, mas tudo que a gente vive, só nós precisamos viver. Então ninguém vai morrer por mim, ninguém teve filho por mim, né? Ninguém está aqui no meu lugar agora falando da maneira como eu estou falando. Então assim, nós nos constitui enquanto ser humano e mulher viver o que a gente precisa viver. E se deparar com essa angústia de que eu preciso dar conta de tudo, porque a gente precisa sim se encarregar da gente mesmo. E é muito bonito também, e aí eu trabalho dentro da clínica, quando uma mulher chega com esse grito que a gente identifica, que é ajudá-la a entender que esse grito faz parte da existência dela e que é bonito. Viver essa angústia, viver essa ansiedade. Então, antes de vir aqui hoje, eu estava na expectativa de encontrar a Sônia, de encontrar o pessoal da rádio, vocês, de poder contribuir com esse assunto. É uma ansiedade, é uma angústia que é de produção. Então, a gente precisa também parar para olhar e ajudar até as mulheres que estão dando esse grito de pedido de ajuda, se deparar com o quanto de natural tem isso.
o quanto viver essa ansiedade é o que me faz movimentar, me faz estudar, me faz então me cuidar. Então, o quanto que a nossa existência é inerente a gente viver a ansiedade. Agora, o que a gente precisa ficar atento é quando essa ansiedade ela vira um transtorno. E quando a mulher está dando esse grito, e que muitas vezes chegam no consultório, como a Sônia falou, eu estou com ciúmes desregulado, eu estou irritada, e ela traz um outro sintoma, e aí sim, eu acho que é um grito de ajuda que nós, no olhar dentro da terapia, dentro do setting terapêutico, vamos identificando o que está por trás daquilo. Né? Então, quando você estiver conversando com alguém, quando você estiver trocando com alguém, observe o quanto que aquela ansiedade, né, com a mulher, observe o quanto aquela ansiedade é natural e você pode até ajudar a essa mulher a olhar para isso de uma maneira bonita. Você vive isso, você sente isso. É bacana também sentir essa ansiedade para você buscar melhorar. Agora, tá doendo, tá te tirando a paz, tá te fazendo não dormir todos os dias, tá te fazendo perder as relações. Aí sim, é um pedido de ajuda. Então a resposta é sim, é um pedido de ajuda nesse sentido. Mas não é quando a gente precisa apenas se olhar e entender que a gente precisa dar conta da gente, dos nossos medos. E nós mulheres temos uma força tão incrível, né? Conforme eu tinha dito, até mesmo por a gente viver com tantas oscilações hormonais. Inclusive dentro do consultório, Sônia, eu acompanho algumas mulheres que ficam com as suas questões emocionais mais potencializadas no período da TPM. E eu anoto com elas, né, no meu controle no delas, para a gente acompanhar. Está chegando perto da data, porque as dores aumentam, as angústias aumentam. Então, eu convido você, mulher, também, para ficar atenta ao seu ciclo menstrual, como você está lidando com a sua TPM, se você precisa de ajuda médica também, porque as emoções e a ansiedade, elas gritam muito mais a irritabilidade nesse período. Então, até mesmo quando você vai entrar na menopausa, ou no momento de gestação, ou pós-parto, então a gente tem uma chuva de hormônio que às vezes fica acelerada, às vezes começa a reduzir, e que a gente precisa observar. Então, se conhecer ajuda a gente a entender a nossa ansiedade, as nossas dores. Então, acompanhe, vocês que estão acompanhando, é uma dica. Observa a sua data mensal, para você perceber quando a dor, quando você sofre mais, será que está sofrendo mais porque existe um problema maior ou porque você está mais sensível por questões hormonais e você precisa equilibrar isso? Então, de novo, é um grito sim de ajuda quando está descompensado no nível muito já doentio, né? Já virou um transtorno. Mas por outro lado, é muito saudável viver a nossa ansiedade. Se não tivesse ansiedade, a gente não caminharia para melhorar. Se não tivesse ansiedade, eu não tinha me preparado para estar aqui hoje. Se não tivesse ansiedade, o mundo não teria as mulheres com tanta evolução. As mulheres, através da ansiedade, a gente conseguiu a emancipação feminina. Então tem um lado muito saudável dessa ansiedade também. Que ótimo, excelente contextualização, que ótimo. E sempre muito ricas suas colocações. Agora, tem uma ouvinte, ela se identificou, legal. Ouvinte Kátia, veio aqui pelo WhatsApp, ela é do bairro de Fátima. Muito obrigada, Kátia, por sua participação. Algumas colocam até a paróquia, ela não colocou, mas muito obrigada por colaborar aqui com o programa Viver Bem. A Kátia diz o seguinte, Ana: o tema do programa de hoje fala das transformações que afetam as mulheres. Quais as que afetam mais o psicológico? Uau! Estou adorando esse desafio, né? Muito interessante. Falar sobre assuntos tão delicados e ao mesmo tempo complexos. Eu acho que uma das grandes transformações, né, como eu havia dito, foi primeiro a gente conseguir, são acho que transformações emblemáticas na nossa vida feminina, que é a inserção no mercado de trabalho. Eu acho que quando a mulher conquistou esse espaço, ela não só precisou entrar, ela precisa se manter ativa, ela precisa se manter bem-sucedida, ela precisa se manter com um diferencial. Isso é uma transformação nas famílias. Então, uma mulher que talvez na nossa história, na história da humanidade, das mulheres, que tinha a missão de receber os filhos, de reproduzir, de tomar conta de tudo, ela agora se vê trabalhando como seu marido. Então, isso é uma grande transformação, Kátia,
que a gente já está vivendo há alguns anos, e uma conquista nossa. É uma transformação não só entrar, como eu disse, mas se manter ativa. É uma transformação também muito grande, ou chegar em casa e falar, bom, agora ou eu vou ter que escolher dar conta do filho, ou da casa, ou da roupa, ou vou virar à noite fazendo tudo, porque de manhã eu tenho que acordar de novo para trabalhar. Então, e aí tem a ver até com a ansiedade da mulher, né? Olha quanta coisa, porque é instintivo da mulher cuidar. Então, é uma transformação, você tem que administrar o que eu cuido e eu preciso cuidar de mim também. Então, é um papel diferente, como eu havia dito, que no meio do século XX, até no meio pós duas guerras, grandes guerras que nós tivemos, a mulher começou a ter esse novo papel. Eu acho que aí começa a grande transformação da mulher. Mas também acredito que desde que a gente nasce, a gente já vive essa transformação. Uma mulher que gera um filho, por exemplo, ela vive transformações do início ao fim, da gestação. Então, tem várias possibilidades de transformação, mas acho que a gente tem que... o pessoal da rádio está dando um sinalzinho aqui para a gente, mas a gente depois pode falar mais sobre isso. Sim, vamos sim. Então, o que a Ana Paula traz é que, gente... Kátia, obrigada pela sua participação, mas gatilhos para a ansiedade são muito pessoais, sim. Sim. Agora, quando fala de transformações, eu queria também colaborar dizendo que somos particularmente muito afetadas, nós mulheres, pelas nossas transformações fisiológicas, ou seja, TPM, menopausa, a própria menstruação, tudo isso são transformações inerentes ao corpo feminino. Mas falaremos já, depois de um intervalo de 1 minutinho apenas. Aguardem aí que voltaremos já. Boa tarde, queridos e amadas, e amados também ouvintes do programa Viver Bem da nossa querida Rádio Catedral FM 106.7, voltando aqui para o último bloco do programa Viver Bem. Esse programa maravilhoso que nos leva a uma reflexão de como viver bem a vida que a gente tem, não é, gente? E a vida é um dom, e a vida é um presente de Deus. Como é bom estar aqui com cada um de vocês, você que está no seu almoço, você que está com sua família ou com seus amigos, neste domingo abençoadamente maravilhoso. Muito obrigada e muita gratidão por abrir esse espaço para cada um de nós aqui da Rádio Catedral. Vamos dando continuidade ao nosso programa, cujo tema, pedido por um ouvinte, é a ansiedade da mulher frente à competitividade e às grandes transformações. Gente, que tema! Ainda bem que ainda estamos no mês de março. Para falar sobre esse tema, vocês que estão nos acompanhando, acompanha também a psicóloga clínica Ana Paula Pingarilho, que é paroquiana da São Francisco de Paula, ali na Barra da Tijuca. E pessoas escrevendo, passando o WhatsApp aqui para gente, entrando em contato com a produção. E eu convido a cada um de vocês continuarem aí, que nos ajuda e nos anima muito, nos entusiasma, não é mesmo, Ana? Isso aí. Então, nesse tema, a ouvinte Sandra, não diz de onde, mas me parece uma ouvinte assídua aqui do nosso programa, ela diz: minha maior transformação foi a primeira menstruação. A psicologia explicaria como aquele momento me afetou tanto? Com certeza. E claro que, Sandra, se você... Sandra, né? Sandra. Buscando até uma ajuda, né? Um acompanhamento, você pode se entender, porque é muito particular, né? Mas sim, o que acontece? Em torno de 10 a 14 anos, acho que essa mais ou menos é a faixa etária, acontece o primeiro ciclo menstrual da menina. E muitas vezes, claro, dependendo da criação, os pais ficam preocupados, porque começa a ficar mocinha, então tem que se cuidar diferente. Então é um convite meio que forçado para a jovem
de olha, agora você não é criança, agora você é uma mocinha. Então você tem que sentar de perna fechada, você tem que cruzar, você não pode usar mais sainha curta. Eu ouvi muito isso, olha, eu era uma moleca e agora você não pode mais sentar, você não pode tomar sorvete, você não pode lavar o cabelo. Eu lembro que minha avó dizia isso. Então você imagina uma criança, uma jovem criança entre 10 a 14 anos, vivendo essas dificuldades de, não, você não pode mais fazer isso, sem entender, porque muitas vezes não há uma explicação, né, Sandra? Então, é uma mudança de novos hábitos, existe uma cobrança nova, porque agora você ficou mocinha, você cresceu, então explica sim, a psicologia explica sim essa grande transformação que você viveu, porque é uma forma, e muitas vezes a maneira como é conduzido, de como foi explicado para você, né? O quanto pode ter passado para muitas famílias como algo natural, ou como algo que agora isso é um problema, você agora tem quase que uma doença mensal, então, ou você não pode mais ser como você era, você tem que se cuidar diferente. Então, é de um dia para o outro o convite de, olha, você tem que mudar. Só que sem uma estrutura, né? Para muitas famílias, tem pais que levam os filhos, que decidem levar para terapia, para poder, ou em casa, conversam, mas para se situar daquele novo momento. Porque é a primeira grande transformação feminina. Então, é natural, Sandra. E o bacana, talvez, é você olhar para esse período, né? E tentar achar graça, até de alguns momentos das coisas que você ouviu, para trazer mais maciez, né? Mais paz para você, porque, de fato, todas nós, em doses maiores ou menores, vivemos essa grande transformação. Então, isso te constitui, Sandra, uma mulher forte para trazer esse tema para a gente hoje. Mas eu acho que talvez para você entender um pouco mais, poderia ser uma investigação mais pontual, né, do seu caso. Não sei se eu consegui clarear. Acredito que sim, eu diria sim, para todas as ouvintes, desde a criança, né, que a mãe vai escutar-nos e pode levar isso, que sim, a menstruação faz parte da fisiologia feminina, sim, e sim pode impactar de uma forma negativa o emocional da menina, porque se for precocemente esse acontecimento, como a Ana Paula cita, em torno de 10 anos, isso, e né, cada vez mais recente, e se a menina ela não tiver sido preparada, que se a mãe, ou a madrinha, ou a avó, quem quer que tenha essa autoridade afetiva mais próxima da menina, não tiver tido o cuidado de prepará-la, levá-la a um conhecimento amoroso, sim, né? Pode levar um susto. Imagina uma criancinha de 10 anos, para mim é muito criancinha. É muito, né? Mas é muito. Então, se deparar com algo, né, que nós sabemos que é tipicamente do corpo feminino. Então, eu diria, se é que cabe, que nos preparemos, né? Eu posso dar um recado para a Sandra? Só para complementar a resposta. E acho que essa tua experiência, Sandra, quando você traz essa pergunta para a gente, já te transforma uma pessoa com uma missão nesse assunto. Né? Porque quando você traz esse tema, a gente consegue, como a Sônia acabou de falar, dar dicas para as mães, para ajudarem, para as mulheres. Né? Então, você já está cuidando de futuras meninas que vão ficar daqui a pouco, né, na sua puberdade, vão ter o seu primeiro ciclo menstrual. Com a sua pergunta, você já está transformando. Então, a gente aprende. Eu acho que tudo que a gente viveu na vida pode se transformar como para a gente curar o próximo ou multiplicar a nossa dor. E a sua pergunta multiplica coisas boas. Então, obrigada pela sua pergunta. Acho que você ajudou a gente a multiplicar também esse cuidado. Olha como é delicado, como pode deixar algum registro não saudável de algo que é tão bonito. Embora seja chato para a gente todos os meses, mas é bonito porque é o nosso corpo se preparando para a reprodução. Isso mostra o nosso poder de mulher. Muito interessante, muito bonita essa colocação. Eu também agradeço ao ouvinte Sandra que nos abre essa possibilidade de uma reflexão maior, né? De uma forma que esse poder do diálogo de mãe para filhos, né, filhas principalmente, possa evitar, né, que como a ouvinte coloca, né, que
No caso dela, o momento a afetou tanto, né? Psicologicamente, emocionalmente, certamente deve ter sido um susto, Sim. porque não teve essa via do diálogo. Porque assusta. Para uma menina, assusta mesmo. Se não tiver o conhecimento, né? Então, ao convite aí a todas as mamães, né, que possam estar atentas, que essa transformação no corpo feminino está cada vez mais precoce. Então, acompanhamos, sim, meninas de 10 anos que já menstruam. Mas outra pergunta que tem a ver com transformação física nos chega pela ouvinte Dona Isaura. Muito obrigada, Dona Isaura. Adolescentes não aceitam bem as transformações físicas. Isso pode provocar ansiedade? Com certeza. Com certeza. Que boa pergunta, Dona Isaura. Até porque a fase da adolescência, inclusive aqui já foi dito em alguns temas, né, já foi trazido para a rádio esse tema de adolescência, é uma fase onde o jovem está se conhecendo, é uma fase onde de fato o jovem vai tendo, o nariz fica diferente até chegar no ponto final, o cabelo muda, a voz muda, o corpo ainda está em formação, e a mídia mostrando o tempo todo os padrões de beleza. Então, de fato, gera muita ansiedade para os adolescentes, porque a dificuldade de se aceitar, é o novo, onde eu acabo de sair do papel de menina ou de menino e começo a virar rapazinho ou a mocinha, né, a jovem, e começa a perceber que não é aquele padrão que ela viu na televisão, ou que ela não é igual à mãe, às vezes, que é uma referência de beleza. A mesma coisa para os meninos. Então, sim, gera muita, muita ansiedade. Inclusive, assim, tem muitos casos de jovens que se machucam, jovens que estão dando gritos, sim, de pedidos de ajuda através dos seus comportamentos, alguns se envolvendo com drogas. Isso tudo, sim, é a transformação. E, claro, a importância da família trazer um respaldo, de explicar sobre esse momento, de ensinar a ter paciência. Eu acho que a gente às vezes fica muito preocupado com os nossos jovens nessa transformação, que é não ter paciência com os processos que está vivendo. E eu acho que a gente, como adulto e como psicólogo, a gente tem que ajudar nesse papel também, que é muito singular, você precisa ter paciência, você precisa lidar com o tédio. O tédio, de repente, você não está com eventos. Então, assim, eu percebo assim, se a criança ou adolescente não tem nada o que fazer, então não é um programa bom. Por que não? A gente precisa ensinar os jovens a lidar com fazer nada também, até mesmo para ajudar na ansiedade deles. Então, isso também, o que acontece? Quando eles ficam no tédio, eles vão para o celular e vão para as redes sociais e ficam vendo corpos todos esculturais, né? Porque hoje as pessoas da mídia, elas fazem vários tipos de intervenção cirúrgica, do rosto à ponta do pé, do cabelo à ponta do pé, e ficam, talvez, vendendo uma imagem não realista para os jovens nessa fase da adolescência. Então, sim, causa muita ansiedade, e é muito importante quando perceber que está no nível também, que já virou um transtorno, que a criança, né, o jovem, já ficou completamente antissocial, porque ele começa a se achar feio ou feia e não quer interagir, não quer ir para os eventos. Eu acho que chega o ponto de dar um olhar especial para uma busca e oferecer ajuda. E às vezes o adolescente não quer. Embora ele precise querer para o movimento do processo de melhoria acontecer, muitas vezes a intervenção dos pais tem que entrar mesmo quando o jovem não quer. Sim, muito, muito pertinente, né? Adorei. Essa resposta completíssima. Que bom. Nada a complementar. Mas, olha, o tema ansiedade está trazendo muitas contribuições. Que bom. É interessante a pergunta que nos chega pela produção. O que dizer das jornadas de uma mulher? As jornadas contribuem para a ansiedade? Acho até que você falou já um pouco disso no início, né? Mas está se repetindo de alguma forma, interessante colocar. E aí minha resposta também é com certeza. É conseguir harmonizar a inserção no mercado de trabalho, conseguir harmonizar com as atividades domésticas, com o autocuidado. Então você imagina, o tempo todo nós somos convidadas e desafiadas, de novo esses dois termos, a
Seja uma boa profissional, seja uma mãe exemplar, eduque bem os seus filhos, seja uma esposa dedicada, mantenha a sua casa limpa, até cansa, né? Então, naturalmente, isso gera a nossa jornada, e muitas vezes é uma dupla jornada, se acaba o trabalho, tem trabalho em casa, então, naturalmente, essa ansiedade, ela fica a 1000 por hora. E lembrando o que eu havia dito, quando é uma ansiedade, onde a gente precisa entender, eu tenho que dar conta disso, mas eu tenho que dar conta porque faz parte, porque eu escolhi trabalhar, porque eu gosto, eu me realizo nos meus projetos profissionais, mas eu também quero me dedicar ao meu papel de mãe, então eu vou me reorganizando, me fortalecendo para lidar com a minha ansiedade, que é natural, gente, é inerente e nos constitui enquanto mulher, enquanto ser humano. Agora, quando eu percebo que sabe aquela coisa, pirei, surtei, não consigo mais fazer nada, eu tenho tantas demandas e que eu paraliso, é hora de pedir ajuda. E aí é uma ansiedade que não é saudável, é uma ansiedade já que virou um transtorno e está nociva para você e para todos os seus relacionamentos. Então, a atenção especial é para isso, né? A nossa jornada, ela é mais do que dupla. Então, a gente precisa entender que é real essa ansiedade. É verdade, gente. Olha que programa abençoadamente maravilhoso, mas que chega ao fim. Então, até para fechar esse tema da ansiedade, eu diria, invista no controle emocional, investir na paz interior, investir no autoconhecimento, autocontrole. Tudo isso, se você não consegue sozinha, é um desafio, é sim, mas procure ajuda profissional, procure o grupo dos psicólogos que são católicos, procurem a nós do programa Viver Bem. E agora estamos fechando, a produção já disse que encerrou. Eu pedimos as desculpas porque tem outras perguntas que não foram respondidas, mas teremos esse cuidado de quem se identificou via WhatsApp, nós responderemos, tá? Eu peço a Ana Paula Pingarilho que possa se despedir, deixando o seu contato e uma mensagem a todas as mulheres e a todos os ouvintes. Muito bom. Então, gente, foi um prazer estar com vocês. Meu nome é Ana Paula Pingarilho. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, meu consultório fica na Barra da Tijuca. O meu celular direto é 999957000. Então, são 4957000. Fiquem à vontade para me procurar. E a mensagem que eu deixo para vocês é: a mulher, ela tende a cuidar. É inerente à mulher cuidar. Então, quem cuida, às vezes, não se cuida. Então, olhe para você, mulher, se cuide, porque a sua força é que sustenta, possivelmente, a sua casa, o seu trabalho e todos que te cercam. Linda. É um prazer. E a produção já pede para a doutora Ana Paula voltar no próximo domingo. Vamos ver o tema. Gente, eu também quero agradecer principalmente às ouvintes, mulheres que participaram hoje aqui com a gente. Quero deixar também o contato, né? Não o contato telefônico, mas dizer, lembrem-se da Clínica Viktor Frankl, que muitos daqui atendem lá e nos procurem. E também uma mensagem para a reflexão da semana, que é, gente, ser mulher é um dom. Quando Deus criou a mulher, deu a ela o mais lindo dos presentes, o dom de gerar uma vida. E porque somos mulheres, vamos viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.